que a gente inaugura hoje a exposição do Evandro Nascimento, uma grande honra. Então, em nome da Casa Disc, eu agradeço ao Evandro pela confiança, né, dessa parceria de estar conosco e a presença de todos, principalmente. Obrigada por estarem aqui. Lembrando que depois dessa mesa a gente vai lá para fora, que vai ter um coquetel, e também o Evandro vai estar assinando os livros, né, autografando, de uma meta especial. Eu estou representando o professor João César, que é o presidente da Casa Disc, que infelizmente ele não pôde estar presente hoje, mas ele deixou um vídeo para saudar a todos. Então eu vou dar um play. Jorge, você é? Bem que eu sabia que eu conhecia essa criança. Não estava lembrando da onde. Ainda não, né? Já foi um velhinho nessas situações. Aí, agora vai. Dona Cício, a Casa de Leitura de Instituto Gírio tem a honra grande e a alegria ainda maior de anunciar a primeira exposição de Evandro Nascimento. Evandro é um nome consagrado em muitas áreas, ou, como dizia Darcy Ribeiro, em suas muitas trocas de pele. Renomado professor e pensador da literatura, Evandro destacou-se inicialmente como um dos mais adultos e provocadores intérpretes da obra fundamental de Jacques Derrida. No entanto, em lugar da figura do discípulo disciplinado, Evandro é antes um interlocutor inquieto do e com o corpus derridiano. Numa segunda perna, Evandro revelou-se um dos ficcionistas mais desconcertantes da literatura brasileira contemporânea, iniciando com um retrato desnatural num projeto que segue em pleno curso com a recente publicação de seu primeiro romance, Diários de Visita. Em sua terceira pele, aliás, subjacente a tudo que faz, Evandro propôs nada menos do que a articulação de um novo quadro teórico ou de uma nova forma de pensar com seu ensaio incontornável para as dificuldades do mundo contemporâneo, o pensamento subjacente a tudo que faz. Evandro propôs nada menos do que a articulação de um novo quadro teórico ou de uma nova forma de pensar com seu ensaio incontornável para as dificuldades do mundo contemporâneo, o pensamento vegetal. Em sua quarta pele, mas não me arrisco a dizer a última, porque não se sabe que surpresas Evandro estará preparando neste momento. O crítico, o ficcionista e o pensador aprofunda suas reflexões e reelabora suas obsessões com artista visual, cuja potência e talento a Casa Disc tem a alegria grande e a honra ainda maior de convidar a todas e a todos que experimentem esta força e esta potência na impactante exposição que ora inauguramos linha a linha. Muito bem-vindo, Evandro, mais uma vez à Casa Disc. Boa noite a todos e a todas. Além do João, né, de sua presença virtual, teremos a presença da Maria Luísa Flórida César, que é a curadora da exposição do Evandro Nascimento, que hoje se inaugura, professora do Departamento de História e Teoria da Arte do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da UERJ, crítica de arte, curadora independente, publicou livros, bem como textos sobre artes visuais em livros coletivos, revistas acadêmicas, catálogos e periódicos no Brasil e no exterior. Entre os livros está Nós, o Outro, o Distante na Arte Contemporânea Brasileira, da editora Circuito, de 2014. Foi crítica de arte do jornal O Globo entre 2010 e 2013, no Jornal do Brasil de 2004 a 2005 e na revista Isto É. Também está conosco Célia Pedrosa, é autora da orelha do livro Linha a Linha, Desenhos Escritos de Evandro Nascimento, que está sendo lançado hoje. Professora de Literatura Comparada no Programa de Pós-Graduação de Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora
pesquisadora da CNPq, autora e co-organizadora de diversos livros nacionais e internacionais sobre poesia contemporânea, entre os quais ensaios sobre poesia e contemporaneidade, da EDUF, de 2011. E nosso artista, o Evandro Nascimento, é escritor, ensaísta, professor universitário e artista visual. Nos anos de 1990, foi aluno de Jacques Derrida em Paris. Ensinou na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Universidade Stendhal de Grenoble. Em 2007, fez um pós-doutorado em filosofia na Universidade Livre de Berlim. Tem diversos livros publicados no Brasil e no exterior sobre literatura, filosofia e artes. Linha a Linha é o seu 6º livro de ficção. Então, vou passar a palavra imediatamente a Marisa. Pode começar. É melhor você começar. É meio chato para não falar primeiro o artista. Né? Começar tá melhor, Marisa. Não, vamos dar o artista que fala primeiro. O inspirador é uma figura Mas eu quero periférica nisso, né? Bom, não tinha me preparado para tanto. Boa noite a todos e todas, né? Amigos e amigas que estão presentes. Para mim é uma forte emoção ver tanta gente bacana, tão importante na minha vida. Não vou citar nomes porque eu vou me atrapalhar todo, né? Mas todos sabem o quanto estão no meu coração, né? E aqueles que ou aquelas que eu menos conhecer também já estão. Fiquei muito emocionado, claro, com as palavras fortes de João César. Não sei se eu correspondo a algumas coisas que ele disse, não, mas tudo bem. Temos uma grande interlocução, não é a primeira vez que eu participo de evento aqui na Casa Dirce. Eu acho que logo no começo, o João César me botou para dar um curso, logo nos primeiros meses da Casa Dirce, né? Então é uma grande honra, eu tenho muitos amigos na UERJ, é uma instituição que tem uma longa história também, né? Agradeço então imensamente por essa acolhida, todo o pessoal da Casa Dirce, sensacional, Susana Cardoso, a Inês que está aqui, a Carol que está vendendo os livros, e as demais pessoas que eu não vou lembrar o nome agora, tá? Pessoas realmente muito bacanas. A casa não tinha uma estrutura de exposição, essa é uma primeira exposição, espero que venham outras, né? A ideia do João César é que venham outras exposições, uma parceria cada vez mais intensa com o Instituto de Artes da UERJ, né? Então agradeço imensamente a Marisa, né, que eu conheci através de um amigo em comum, né, que eu tinha convidado inicialmente, o Luiz Cláudio da Costa, que é um grande amigo de muitos anos, ele sou colega de Marisa no Instituto de Artes. E ele não pôde, ele disse, olha, tem uma colega minha sensacional, eu já a conhecia de nome, e aí ela conheceu o meu trabalho, foi lá em casa e tudo, e realmente foi, assim, para mim, uma revelação, né? Porque a maneira, eu tive várias pessoas que foram ver meu trabalho, quando eu comecei a mostrar a colegas e amigos que me visitavam, né? E cada um teve uma reação, né? Todas muito boas, todas muito bacanas, mas a da Marisa foi a mais surpreendente de todas, não por acaso, porque ela ficou assim, muito tocada com a relação com a escrita. Aí disse, Evandro, eu dou aula disso, eu tomei um susto, então é a pessoa perfeita. E eu lembro que ela começou a me ajudar, eu já tinha organizado bastante, eu produzi muita coisa durante a pandemia, e eu só mostrei, na verdade, uma parte para ela. E eu tenho uma cabeça muito bagunçada e organizada ao mesmo tempo, então eu já estava organizando meus trabalhos por séries, né? E aí eu fui nomeando e ela foi me ajudando rapidamente a organizar mais ainda o pequeno acervo que eu estava mostrando para ela. Aí eu fiquei absolutamente encantado, né? A maneira como ela lidou com o trabalho, as coisas que ela foi comentando. Eu não ligo muito para elogios, não, eu gosto dos comentários. Eu sou tocado mais pelo que as pessoas dizem do que pelos elogios, que eu acho sempre fáceis elogios, né? Mas o comentário realmente me toca. E eu lembro que eu mandei para o Cadu é um interlocutor meu de artes atualmente, né? É um professor da PUC de artes. Ela disse, Cadu, eu encontrei a curadora dos meus sonhos, porque a pessoa que realmente entendeu aquilo que eu vinha fazendo, né, solitariamente. E Célia é uma amiga de décadas, né, Célia, a gente já pode dizer, né? Eu tenho uma honra eu lembro sempre com muita alegria que o primeiro evento que ela organizou em torno de poesia, ou Poesia Hoje, eu era um dos participantes, organizadores, a Cláudia Neiva e ela, né? E ali ela criou toda uma história, hoje em dia muito sólida, com a poesia não só brasileira, portuguesa, né? E também, creio eu, uma parte latino-americana, pelo menos em termos de colegas, né? De interlocução.
E a Célia é realmente uma dessas pessoas, né, de uma densidade, né, enfim, isso, né, de conhecimento, de solidez, de solidariedade também, né, enorme. Né? Então, eu estou cercado por pessoas da minha mais alta estima, né, e também no auditório. E o que eu posso dizer, né, falando nesse meu lugar de anarquista, para usar mais uma pessoa querida, Ana Chiara chegando. Ana, tem cadeira aqui na frente, tá? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, sem cair muito na biografia anódina, né? Eu fui um adolescente que eu desenhei muito, e eu era autodidata, né? Na verdade, desde criança eu adorava desenhar, brincava de fazer histórias em quadrinhos, mas eu lembro perfeitamente que em torno dos 16 anos, e Charles, meu primo que está aqui, é testemunha disso, ele me apareceu hoje subitamente. Eu passei uns 2 anos, eu comprei um manual de desenho e fiz vários trabalhos assim, e um belo dia eu era muito tímida, um belo dia eu coloquei nas paredes, os amigos adoraram, meu pai com pouco teria de arte, ficou assim encantado, e eu tinha muito desejo de fazer artes plásticas, né? Mas eu não tinha formação de desenhista nem de artista, então eu tinha muito medo de ser reprovado. E na minha escola eu era um aluno muito bem conceituado, né? Aí eu disse, pô, entre literatura, que eu adorava, e artes, né, que é uma coisa que eu tinha muito receio de não ser aprovado, eu resolvi optar por literatura, né? Para esse ponto da escola, porque eu era muito conceituado, né? Letras sempre rebaixado como um curso inferior, infelizmente para nós letrados, né? Desde aquela época. E aí eu me apaixonei pela literatura, e aí realmente eu brinco dizendo que eu fui abduzido pela literatura, que eu nunca mais desenhei na minha vida, parei completamente, embora aí se deslocou o meu desejo para o olhar, né? Porque eu criei um repertório incrível, sobretudo quando eu morei na França durante 5 anos, né? Que eu andei em todos os museus que eu podia na Europa, né? Na França, na Europa, de modo geral, fazia turismos culturais incríveis, e aí criei um repertório muito grande. E todas as vezes que eu retorno à Europa, e na América Latina, tem muito agora, mas na América Latina também, Estados Unidos só uma vez, eu fui criando esse repertório, né? Assim, essa paixão muito forte, em particular pela pintura, mas todas as artes visuais de um modo geral, não? Bom, e aí eu acho que foi, não lembro bem o que detonou isso, mas em 2014 eu comecei a sentir necessidade de voltar ao desenho. Eu não desenhava nada mais, nada, é como se eu tivesse apagado da minha vida. Em 2015 eu criei coragem e entrei para o Parque Lage, né? Fiz um primeiro curso com Suzana Queiroga, uma grande artista, né? E aí aconteceu uma coisa incrível. Eu não fiquei muito tempo com a Suzana, por razões que eu não preciso explicar aqui. Mas ela foi uma responsável por uma coisa que eu acho que está na origem de tudo que eu faço até hoje, que é o livro de artista, linha a linha, né? Eu acho que a grande contribuição da Suzana é que ela me apresentou vários materiais, vários. Assim, a aula dela, ela passava tudo que você possa imaginar, de acrílica, a grafite, tudo. E teve a caneta Nanquim, que eu achei encantadora, eu comecei a fazer trabalhos com Nanquim, etc. E um belo dia eu estava na aula dela, e eu não estava correspondendo ao que estava sendo proposto, eu comecei a fazer uns grafismos à mão, eu comecei a escrever um texto, e aí, quando eu cheguei em casa, eu olhei para aquilo e disse, bom, que coisa interessante. E aí, naquele mesmo dia, eu lembro bem, isso foi início de 2015, janeiro de 2015, era um curso de verão, eu comecei a criar um layout para cada página, né, que eu fazia em papel canson, com o compromisso de que nenhuma página fosse igual à outra. E desde o início, inspirado na ideia da iluminura, né, que é misturar grafismo, imagem com texto. Né? Aí eu fui criando, né, layouts e fazendo, e ao mesmo tempo fazendo um texto que foi emergindo no computador, um poema em prosa, né, que foi emergindo em torno da questão da linha, né, porque a questão da linha, para quem vai desenhar, é fundamental. Entender o que é uma linha, como funciona uma linha. E aí eu comecei a brincar com aquilo, a fazer aquilo, e um dia eu mostrei para a Suzana olhou, gostou muito, sabe? Faz um livro de artista. E aí eu continuei aos poucos fazendo, eu saí do curso dela, fui fazer curso com Chico Cunha, fiz outros cursos de desenho, e só em 2017 eu terminei esse livro de artista. Nunca tenho levado 2 anos para fazer. É que eu pegava de vez em quando, eu escrevia um poema de vez em quando,
eu desenhava na folha de papel canção de vez em quando. E o que eu escrevia como texto, na minha letra quase ilegível, minha letra possível quase ilegível, era esse poema que eu estava escrevendo no computador. Então os dois nasceram ao mesmo tempo, palavra e imagem estavam ali, um alimentando o outro, né? E aí em 2017 eu concluo, mas eu estava desenhando outras coisas enquanto isso. E aí, algum tempo depois, eu procuro a Cristina Viana, que é uma encadernadora maravilhosa, professora da PUC, e ela faz a capa do livro para mim, e eu deixo guardadinho. Então eu acho que esse livro de artista que está lá, em facsímile, eu aviso, ele é praticamente idêntico. Eu poderia não dizer, eu poderia dizer que aquele é o livro de artista, porque realmente a cópia que a gente conseguiu fazer é praticamente idêntica. Só comparando os dois que você vê uma pequena diferença, né? Ele está ali no cantinho, vocês podem manusear à vontade. Eu até pensei em colocar luvas, né? Mas eu disse, não, mas o livro, como qualquer livro, é para ser manuseado mesmo. Eu quero que ele tenha as marcas do leitor, entendeu? A pessoa que passa ali, a Nilma, minha querida Nilma, estava ali momentos atrás manuseando, né? É isso que eu quero. O livro ele foi feito para isso. O outro está guardadinho em casa, né? Mas esse é para ser manuseado mesmo, tá? Ele está no canto, junto com umas gravuras lá no final. Aquela exposição foi a Marisa, né? Então é isso. Então aí eu fui realmente mergulhando no desenho. E a outra coisa que eu chamaria a atenção é que foi a ideia de quando eu comecei a desenhar, eu já estava com essa ideia. Eu sou muito literário mesmo, né? Eu sou muito também a filosofia. Eu tenho 3 paixões que eu não saberia dizer qual é a mais forte, que é a literatura, a filosofia e a arte. Então eu tenho tentado cada vez mais conciliá-las. Foi a ideia do desenho escrito que é de Antonin Artaud, que eu conheci primeiro via Derrida, no belíssimo livro, né, Forcener et Subjective, já traduzido por Ana Maria Skinner, né, Enlouquecer o Subjeto, né, com imagens de Helena Bergstein. E na França, o original é com os desenhos de Antonin Artaud, que eu tive a chance de ver no Beaubourg, né, quando eu morava lá em Paris. Bom, então, a categoria desenho traço escrito é de Antonin Artaud. E eu, como alguém que vem da literatura, então, desde que eu comecei, antes mesmo do livro de artista, eu já tinha essa ideia de unir escrita com desenho, né? Escrita cursiva, sobretudo, a minha escrita cursiva, né? Transformá-la num grafismo que ela perpassasse tudo que eu faço, né? E aí, então, eu fiz vários desenhos escritos. Na pandemia, eu comecei a fazer colagens, né? 3 estão aí, mas eu fiz várias colagens, que eu chamo de colagens escritas também. As colagens, sobretudo, eram matérias de jornais, as piores matérias, vocês podem imaginar, do Bolsonaro, do bolsonarista, da pandemia, que eu colava, amassava, dobrava, fazia várias coisas, colava numa folha de papel Ronemur, um papel bem resistente, e depois eu passava acrílica por cima, um apagamento, né? Uma espécie. Isso foi a grande terapia, uma das grandes terapias para mim na pandemia foi essa, pegar as piores notícias e apagar. Só deixando, às vezes, o branco, sobretudo, tem a transparência, né? Você pode ver ali, fazer uma leitura daquelas matérias, né? Mas eu fotografava, né? Eu tenho essas notícias no jornal, no computador. E também fiz aí, depois eu comecei a fazer acrílica, eu chamo pintura escrita, agora estou estudando pintura a óleo, que é outra história, né? Em suma, tudo tem algum tipo de inscrição, né? Isso faz parte mesmo do meu movimento, né? Se há assim, uma singularidade no que eu faço, é essa junção, né? Mesmo quando eu só tenho imagem, tem um texto por detrás, porque eu tenho um diário que eu chamo de litero visual, né? Que desde 2014, quando eu comecei a desenhar, eu tenho esse diário que eu noto tudo que eu vou descobrindo como desenho, como pintura, agora não mais como observador, agora como, enfim, desenhista, pintor, etc. Né? Então tem sempre um texto banhando aquela imagem, né? Mas de um modo geral tem mesmo inscrições que eu vou colocando, né? E são textos que estão no computador, que eu vou transcrevendo, e sem essa... a gente sabe que na ordem da representação há 2 maneiras clássicas, né? A ilustração, em que a imagem vem ilustrar um texto, né? E a legenda. A legenda é o texto que vem ilustrar a imagem, né? Que vem comentar a imagem. E eu pretendo, inspirado em várias coisas, mas sobretudo nas iluminuras medievais que eu adoro, não que eu faça, né? Que eu tenho competência para isso, mas é inspiração. E também nas gravuras chinesas, que eu já tinha visto no Museu Guimet em Paris,
Mas eu revi numa exposição belíssima na Pinacoteca de São Paulo uma seleção dessas gravuras. E o que me chamou a atenção em São Paulo, não em Paris, que eu não tinha ainda essa percepção, é que na gravura chinesa, texto e imagem estão em perfeito equilíbrio. Isso é encantador, né? Ao contrário do Ocidente, que separou as coisas, criou hierarquias, etc, etc, né? Na gravura chinesa você tem aquela harmonia, né? O texto está ali, ele já é imagético, né? E ele está em diálogo. Tem cadeira aqui. Ele está em perfeito diálogo, não há uma hierarquia entre texto e imagem. Isso para mim é uma fonte de inspiração. Então é basicamente isso, né? Tudo que eu faço, eu até brinquei, não está oficialmente, mas quando eu coloquei no Facebook ontem, hoje, uma chamada, eu coloquei uma exposição traço escrita. Mas é verdade, né? Tudo meu passa pela escrita. Não dentro do logocentrismo, né? Que Derrida tanto disseminou, desconstruiu, né? Mas exatamente tentando fazer essa fusão, ao meu modo, evidentemente, né? Com bastante modéstia nesse caso, evidentemente, para relacionar duas áreas, três na verdade, né? Porque a filosofia não abre mão, sobretudo a estética, né? E a literatura, e esse livro linha a linha, é o resultado disso, né? Ele estava guardado desde 2017 como livro, e aí eu lembro que eu consultei o Cotter. O Cotter ele é o dono, né, o editor da editora Cotter, que é de Curitiba. E eu vi uns livros dele na Travessa e achei belíssimos, não? Disse, nossa, que editora cuidadosa, etc. E aí, por coincidência, tem um rapaz que faz umas gravações para ele, né, para a editora Cotter, e o rapaz me convidou para fazer uma palestra. Está online, né? O Edson Cruz, se não me engano o nome dele, é baiano, por sinal. Como eu, da minha região, baiano de Ilhéus, eu sou de Camacan, da região do Cacau. E aí eu disse, pô, vou aproveitar, vou entrar em contato com o Cotter, mas achando que eu ia pagar o livro, né? Porque eu disse, pô, eu não sou poeta, não sou reconhecido como tal, etc, né? E aí eu entrei em contato com ele, aí ele disse, manda pra mim o material. Eu mandei as imagens, né, separadas, mandei o texto. Aí ele disse, não, você não vai pagar esse livro, eu vou fazer esse livro pra você. Aí foi uma aventura, ele chamou a Jussara Salazar, que fez essa belíssima capa, e que fez a diagramação, né, de todo o livro. E aí foi toda uma aventura para fazer esse livro, que eu gosto bastante, assim, tenho muito carinho por ele, porque ele está na origem de tudo que eu estou fazendo nos últimos tempos, né? Tudo passa agora a partir desse livro. É aquele livro que está lá. A primeira parte ele está transposto aqui, ele está reproduzido aqui, e a segunda parte é o poema em prosa que eu escrevi no computador. Então são dois livros num só, né? Pequenininho, evidentemente, né? Como cabe a poesia, né? Então a primeira parte é a reprodução, né? E a segunda parte é a reprodução do texto, né? Logocentricamente falando. Bom, já falei demais, né? Marisa e Célia, agora minhas madrinhas. Passo a palavra para você. Mas sua madrinha mais antiga. Acho que desse microfone, tá ligado? Pode dizer assim. Só ligar. Pode falar assim? Eu tenho uma voz assim. Faz diferença para vocês? É por causa do pessoal. O pessoal que está lá atrás. Tá bom, gente. Então, boa tarde a todos. Eu começo agradecendo ao João César e à direção e coordenação da Casa Disso, essa oportunidade de retorno ao meu primeiro lar acadêmico, que é o UERJ. Eu sempre tenho muito prazer e emoção em visitar essa casa tão bonita. Agradecer ao Evandro o convite para escrever a Orelha e a oportunidade de estar aqui por causa da Orelha e por causa dele, encontrando tantos amigos, né? É uma alegria muito boa nesses dias que correm, né? Eu fiz um roteirinho de fala para não me perder, e eu vou começar pelo começo, como diria Aristóteles, embora saiba meridianamente que começos existem vários, que me lembrando do meu encontro meu primeiro encontro com o Evandro, que foi quando ele esteve como professor visitante na UF, né? Naquela época, ele estava desenvolvendo uma atividade que poderia levou-o a se localizar inicialmente como
especialista no pensamento Derrida, de quem ele foi um dos primeiros tradutores e importante divulgador também, no momento em que os estudos sobre esse pensador ainda eram muito restritos, né? Mas, mantendo-se fiel derridianamente ao pensamento de Derrida, ele escolheu não ser um especialista, né? E não transformar o Derrida em signo, que também não termo problemático do pensamento indiano, em signo de uma determinada identidade, né? Pelo contrário, ele foi buscar Derrida a motivação, acho que João já mencionou isso, para uma prática disseminadora de objetos, disseminadora de espaços de trabalho com objetos e disseminadora de si mesmo, principalmente, né? Ele sempre diz que prefere identificar no Derrida a noção de disseminação e não de desconstrução. E eu acho que isso se deve justamente ao fato de que a noção de disseminação ajuda a lembrar que o Derrida é um pensador do não sistema, né? Ou da não identidade e da não fidelidade, no sentido de que fidelidade possa significar imobilismo e repetição, né? Esse gesto de disseminação, né, de si mesmo, se manifesta da maneira como o Evandro esteve na universidade, fora da universidade, e fora da universidade, mas mantendo-se dentro, em função das relações reflexivas que ele tece, né, e da contribuição reflexiva que ele dá para o pensamento acadêmico, da maneira como ele faz da sua prática um transbordamento na própria noção da realidade da linguagem, como um transbordamento disseminatório para além da noção especificamente semântica e sistêmica da linguagem, né? Nesse sentido é que a palavra escrita, que é tão importante para Derrida, o Evandro vai tomar e enfatizar o seu caráter de escrita com X, né? E vai praticar esse movimento da linguagem como transbordamento, atualizando de uma maneira bastante inquieta e descentrada da noção de experiência e da noção de experimentação, né? Eu acho que no trabalho do Evandro, por entre diferentes linguagens e formas, a gente vê a experiência se desdobrando em experimentação e a experimentação sendo vivida como experiência, né? Nesse sentido é que eu acho que é talvez muito preciso em identificar essa relação de experiência e experimentação. Nós vamos com a ideia de infância, né? Que não por acaso tem sido retomada no seu valor de deslocamento da origem essencializada do pensamento contemporâneo. A infância é um tema que retorna com bastante força no livro do Evandro e retorna dessa maneira transformada, né, pela memória ficcionante. Eu acho interessante, agora que eu falei memória ficcionante, que o trabalho do Evandro nos convida a transbordar diferentes fronteiras, e uma delas seria aquela que localizou o termo ficção num lugar muito específico e muito associado à prosa, né? Criou-se essa tradição e que parece absolutamente natural, em oposição ao que a poesia seria,
ou seja, não ficção. E eu acho que o trabalho do Evandro convida a gente a pensar a ideia de ficção e essa divisão que separa a poesia da prosa, e não por acaso o texto dele ele nomeia como poema em prosa. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que o poema em prosa é um desafio secular para quem estuda literatura, né? A gente tende a enfrentá-lo definindo-o como subgênero. Mas o que caracteriza o poema em prosa, e quem estuda e trabalha com poesia sabe disso, é justamente ele não caber em nenhuma definição, né? E nesse sentido, procurar definir um subgênero significa aprisionar aquilo que ele mais intensamente propõe, que é justamente esse transbordamento entre gêneros, esse estar no limiar entre coisas diversas, esse dificultar uma definição muito clara e estável, né? Nesse sentido, a ideia de poema em prosa, que nomeia esse livro, é muito importante. E o trabalho do Evandro também é muito importante para nos chamar a atenção. Eu tinha outros pequenos aspectos a falar em toda a ideia de poema em prosa, mas eu acho que não importa. O que importa é destacar a importância dessa noção, o caráter estável dela, a forma como tem sido aprisionada, às vezes em função de uma tradição de currículo universitário, e a forma como determinadas práticas, como a do Evandro, transcendem esses limites. Transcendem materialmente esses limites, e aí, na ênfase na ideia de materialidade, ela sempre tem um caráter de traço, de risco, né, que existe no trabalho do Evandro, o risco no duplo sentido de que a escrita se torna um risco e uma oportunidade de aceitar um risco. Eu só terminaria fazendo uma relação entre o trabalho do Evandro com uma outra imagem que é muito forte, a qual ele dá título, que é a imagem do rio, né, que é um tema que eu tenho pesquisado atualmente. Quando ele chama um poema de poema rio, ele está nos trazendo uma espécie de imagem condensada, né, de toda essa vontade de movimento, de transbordamento, que eu acho que move a escrita dele. Tá bom? Foi uma pequena contribuição que eu dei, tentei dar ao que eu acho que o trabalho dele significa. Espero que tenha ajudado e se transformado em motivação para que vocês comprem e leiam o livro com bastante vontade. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sou muito bem. Tá? Então, eu queria agradecer o Evandro, é uma honra estar aqui. Agradecer o Luiz, né, coitado. Foi ele que me colocou em contato com você, o Luiz Fábio. Era ele que tinha que estar aqui. Não, mas agradeço a você agora, né? Agora, ele disse que vem, mas vai chegar tarde. Né? Então, agradecer à Casa Disso. Eu espero que as nossas relações entre o arte e o Instituto de Letras seja mais próxima, né? O que não falta é conversa entre nós, né? Fico feliz de estar aqui, tem algumas pessoas conhecidas das artes visuais e são alguns amigos. É a Cláudia, a Lírio, o Luciano Figueiredo, o Renato estava aí, não estou vendo. Aí, muito curiosamente, não sei se tem mais alguém aqui, mas são mais conhecidos meus. Curiosamente, a Kátia quem? Kátia Maciel? A Kátia Maciel. Ela está aí ou não vem? Cadê a Kátia? Ela já foi. Ele pode ficar. Que bom, pena. também é um amigo, mas de qualquer forma esses três têm algo em comum, que é a presença da escrita no trabalho. Então acho que não é por acaso eles estarem aqui. O interesse deles, assim, é muito curioso isso. O Luciano, a Cláudia e o Renato. Bom,
não sei assim, o que eu vou falar, assim, contar como é que a gente, nós pensamos em montar essa exposição. Primeiro, a dificuldade do espaço, né? E eu também tenho que agradecer ao Cadu que bolou aqueles painéis, né? Depois a gente pensou como é que a gente organizaria, montaria, calcularia, etc e tal. Mas eu queria começar, acho que eu vou começar com uma historinha, pode? Uma lenda, né? Eu gosto de lendas, né? Então, não sei se vocês conhecem uma história de essa é uma lenda, uma figura histórica, um dos ministros do imperador amarelo, que se chama Kanji. Né? Entre várias lendas da invenção da escrita chinesa, essa é uma, outra ao China, o imperador inventa os caracteres aí, inventa uma escrita, porque são muitas línguas e eu preciso unificar a comunicação entre as várias línguas que tem aqui no meu império. E aí ele começou a observar, né? Estava no céu, estava na terra, num determinado momento uma fênix jogou um pedaço de terra com algumas marcas. Né? E a partir disso, essa é uma das lendas, porque tem várias, né? Ele inventou a escrita. Mas disse que os deuses ficaram muito enfurecidos e muito entristecidos, choraram a noite inteira por isso, porque roubaram algo que era um privilégio deles, que era a escrita. A escrita era uma invenção dos deuses, né? E os deuses deixaram, ou seja, a leitura das cifras dos deuses, que os deuses deixavam aos homens, antecedeu a própria invenção da escrita humana. Né? Então, assim, a escrita, de uma certa forma, ela surge como um descomedimento. Né? Ela é um descomedimento porque rouba dos deuses o que era deles privilégio. O mais interessante, né, é que a China, os chineses, né, das três primeiras civilizações que inventaram o ideograma, né, a China manteve a sua relação com essa escrita cifrada, essa escrita divinatória, né, que é justamente o Wen, são os três traços que está na base do livro da mutação, que está na base da escrita chinesa. Ela é uma escrita que preserva a imagem, ela não recalcou a imagem. Né? Quem recalcou a imagem, né, foi o alfabeto grego, né, primeiro os gregos, eles esvaziaram à toa, né, uma relação com a metafísica, o pensamento, né, a física, a desconfiança na visualidade da matéria, eles recalcam, esvaziam o alfabeto do seu valor de imagem, né, como diz a Marie Pistan, que é a teórica da imagem escrita, né, eu gosto muito, o que nós perdemos com isso foi uma espécie de inteligência visual que está presente na leitura. Né? Ao separar esses dois mundos. A separação desses dois mundos separou também algo como a poesia e a pintura. Né? E um pouco aqui, todo mundo que mais ou menos já sabe, o que foram as querelas, né? As aproximações, né? E as separações dessa escrita. Eu acho, né, que por mais que tenha recalcado a imagem, né, a escrita alfabética, uma escrita puramente fonética e abstrata, ela esvazia a imagem, ou recalca essa imagem, a imagem ela ficou como um fantasma. E ela aparece o tempo inteiro, desde os gregos. Né? A gente pode pensar em Símias de Rhodes, com seus poemas figurados, nas Carmina Figurata, aqueles poemas em forma de desenho, né, os labirintos barrocos. Eu estou falando só da poesia. Não falei nem da pintura e da arte, onde a escrita vai entrando de uma forma. A palavra vai entrando pela oralidade, né, o ser está relacionado a procurar seu lugar no mundo, né, não ser uma arte mecânica, ser uma arte liberal. Procurar o seu lugar no mundo e se comparar a pintura, a última pintura poéticas, né, que os renascentistas invertem, né, invertem o sentido. Mais engraçado, talvez, é o que o Leonardo da Vinci fala, quando ele fala do seu livro do Plutarco, a frase: a poesia é pintura. Né? Poesia é pintura. Poesia? Não. A pintura é poesia. A poesia é pintura falante. A
pintura é poesia muda, né? E que o Leonardo da Vinci vai falar, mas qual é? Né? Se a pintura, se a poesia é pintura falante, então a poesia é pintura cega. Né? Por que ela seria muda? Isso eu só estou falando das querelas que surgiram, mas elas estavam o tempo inteiro em tensão. E o que eu acho mais interessante do trabalho do Evandro é justamente colocar em questão. Ele não acha que está entre o gráfico, por exemplo, e o pictural, não está entre o legível e visível, a imagem e o texto, né? Entre o desenho e o rabisco. Né? Isso é uma separação, é uma dicotomia do processo civilizatório de uma cultura, né? Em que a linguagem verbal não vetou tudo essa língua. Então, quando ele me mostrou o livro já tinha duas partes, uma ática, em que é aquelas linhas emaranhadas, né, brigando ali no labirinto da página, né, ela está em atrito com a geometria, muito curioso, né, como se fosse um labirinto, né, uma errância, em briga ali com o projeto de todo o labirinto. É como se o fio de Ariadne encontrasse o Minotauro, a alteridade absoluta do Minotauro. Né? E no outro, esse livro ático, né, que olha para fora, e um livro feito que foi feito junto, que é um texto impresso. Um livro onde a mão não comparece tão presentemente, a não ser digitalmente. Né? Mas é um livro que o tempo inteiro, esse livro não vem iluminar o outro. Né? Não é um poema que frágil em relação à parte da escrita, que teria um sentido mais enigmático. Né? Os dois são feitos de a imagem e a palavra. Eu acho que é essa questão que está posta aqui. Então, quando eu olhei isso, depois ele me mostrou, eu vi que, de alguma forma, essa tensão dos limites. Esse negócio está dando eco, está esquisito pra cá. Eu estou achando que é lá. Mas fica ecoando, né? Mas é chato. Fica mais pomposo ainda, chato. não, está suave, eu estou gostando. Então tá. Já tinha reparado. Essas duas caixas de som. Eu nem sei o que eu estava falando, do livro, né? Eu vi que isso, de alguma forma, ele se debruçava em outros desenhos que eu vi espalhado ali pela casa dele, né? E foi aí que a gente montou, né, o que eu acho que a gente pode chamar de alguns conjuntos que estão aqui. Se vocês entrarem, os primeiros conjuntos são o que ele chama de imagens e as figuras e os textos. Né? Elas estão sempre ali em relação, mas se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que ali fazem referência a uma série de livros e discursos. O científico, né, o literário e o teórico, o artístico. Então você está ali a origem do mundo, do Courbet, você está ali o Hamlet, você está ali o Homem de Vitrúvio, que é o do qual o Da Vinci vai fazer criar o seu homem humanista, antropocêntrico, etc. E colocando isso em questão, o que ele vai criar é uma série de livros, né, não só escrita e desenho, escrita ou figura, né, não se colocam separadamente, digamos assim, mas sobretudo, né, a interespécie que vai aparecer ali, e que está nos últimos trabalhos dele, está na interespécie da escrita escrita e desenho. Não sei se eu estou sendo clara. Eu estou falando que o pensamento vegetal, né, então você tem ali a origem vegetal, a origem do mundo como uma vegetal, aquelas figuras, aquelas quimeras desenhadas num alvo que você olha, parece uma página arrancada de um compêndio científico, lá do século sei lá das quantas, né, que você não sabe se é um bestiário, se é uma ficção, se é uma realidade. Essas interespécies, esse limite desse limite do humano, isso está relacionado com esse limite desse limite da própria relação que você tem com a escrita. Né, escrita, desenho, escrita, imagem, etc. Então, o primeiro é o livro, né, o livro que dispara. Então, o primeiro conjunto é esse, né?
O segundo, eu acho que são as escritas inventadas. Vocês entram, tá ali atrás, né, que são as escritas assêmicas, escritas fúngicas, escritas orgânicas, né, que são escritas que ele inventa, né, que está no limite, ali você olha, mas parece um ideograma chinês, né, parecem os pictogramas africanos, não sei onde, não. Maia, isso aí não são, né, eles são escritas inventadas, mas ele cria uma espécie de escritas, quase como uma biblioteca das escritas do Evandro. Pode criar isso, passar a vida inteira criando uma biblioteca das escritas inventadas. Né? E por fim, né, no lado de cá tem toda uma conversa, né, com os discursos dessa civilização ocidental, né, científico, literário, artístico, etc. O último, né, o que está na ponta, em cima do texto, é justamente a conversa que ele vai ter com os discursos da mídia e da imprensa. Ou seja, é justamente ali que ele vai apagar, ou pelo menos cobrir as tagarelices cotidianas da imprensa. Né? Aquilo que é a verdade por um dia. Né? Porque a imprensa é isso, a verdade hoje é de um dia. A memória virou mercadoria, as verdades são de um dia. Elas duram hoje, amanhã já estão descartadas. Então ele muda, transforma a descartabilidade, né, dessa papel, dessa página, e ele a cobre e a transforma numa imagem que eventualmente a gente consegue vislumbrar na transparência uma outra letra. Né? Ele disse, doutor, que eram as imagens, mas a gente, quem vê, não consegue ler. Então, eu acho que é só isso. Né? Só mais uma coisa, né? Assim como a leitura antecedeu a escrita, a imagem está na gênese da escrita. Então, essa é uma separação, da nossa cultura, da nossa civilização. E é um pouco isso, é só isso. Obrigadíssima as minhas madrinhas. Isso aqui é um nascimento ou um batismo? Batizado. Eu, evidentemente, não tenho como comentar, porque foi riquíssimo o comentário, eu agradeço mais, e tocante. Só vou fazer duas observações. Uma que a série foi acho que ela foi no ponto desse livro, né? Um livro sobre a infância. Ele não foi pensado como memória de infância, mas a infância foi emergindo dessa maneira transbordada e transbordante, não? Na medida em que eu deixava esse material se desenhar, se escrever. A escrita é um desenho, né? Eu lembro bem que alguém da família que era semi-analfabeto só sabia assinar o nome. E a cada vez que escrevia o nome, era um desenho muito suave, aquilo era emocionante de ver, mas nunca desistiu. Sempre, até o final da vida, era aquele desenho que conseguia fazer, né? Com um desenho, não é um desenho, claro, limitado, mas é um desenho, a escrita é um desenho, né? E isso é uma lição familiar, digamos assim. Então, realmente, assim, tem esse transbordamento ali, né, que não é emotivo meramente, são cacos, né, coisas, né, chama de detritos. O termo que eu uso são detritos, né, que vão aparecendo dessa infância, né, saturada e, ao mesmo tempo, que precisa sair, né? Então, para mim, foi muito... A orelha dela, realmente, foi uma das coisas mais bonitas que eu escrevi, eu falei isso para ela. Eu não sei se eu me reconheço na orelha ou não, mas eu acho que o texto é, para mim, excepcional. E olha que eu tenho grandes leitores, dei muita sorte na minha vida. Mas realmente muito tocante. E eu sei que Célia é uma pessoa ocupadíssima, uma agenda incrível, mas ela se dedicou. Aí me mandou um e-mail para mim muito delicado quando ela escreveu a orelha. E a Marisa disse tudo, né? Eu acho que a concepção da exposição foi dela como curadora, não podia ser diferente, não? As escolhas, né? A partir do que eu expus bastante coisa e ela foi escolhendo. Eu só vou comentar uma coisa que ela falou já no final, é que eu estava fazendo, eu fiz várias coisas, eu tenho que confessar, eu sou compulsivo, né? Eu não sou nada metódico, eu decido na véspera, no dia, o que eu vou fazer hoje? Aí eu vou e desenho, eu não tenho método de trabalho, né?
O que acontece é que eu vou fazendo séries, então naquele momento eu quero compulsivamente fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazendo, depois eu paro. E esses são 7 anos já que estou fazendo isso, e eu faço por fazer, eu não tenho pretensão de carreira, não tenho mesmo. A minha vida toda atrapalhada, a minha carreira como professora foi mais curta do que eu esperava, ensaísta daí, né, eu continuo fazendo. Escritor, eu comecei com 48 anos, né, muito tarde, né, embora escrevesse um romance com 14 anos. E em 2015, já com 55 anos, eu resolvi desenhar. Então é tudo assim, essa é a minha vida. Mas eu vou fazendo, eu vou fazendo as minhas coisas. E aí teve um momento que eu comecei a fazer essas escritas, que ela nomeou como a Sêmica. E depois que eu já tinha feito alguns trabalhos, alguns até botei no Facebook, tudo, mostrei, eu descobri que tem um termo para isso. Os americanos que dão nome a tudo, classificam tudo, chamam escrita sêmica, a semic writing. E aí eu achei bacana, encontrei uma tribo muito diferente do que eu fazia, mas com alguma homologia. Mas eu impliquei e disse, não, é escrita semi-assêmica, por quê? Não tem significado, não é logocêntrica, mas é cheia de sentido. Né? E aí o Ricardo Aleixo esteve lá em casa e ele viu os trabalhos, Ricardo é incrível, é performático, né? Ele pegou, esse Evandro, você devia ler esses trabalhos. Aí eu comecei a fazer exercício de leitura daqueles caracteres. E é um barato, né? Porque você vocaliza, não sai palavra, mas você vai vocalizando, aquilo vai provocando emoções e você vai soltando sons a partir daquela partiturazinha ali. Aí a Marisa virou em casa e disse assim, faça uma biblioteca de escrita sêmica ou semi-assêmica. Eu sou bem montado, eu estou fazendo essa biblioteca. E vai se chamar Biblioteca com Nascimento Marisa Flórida, em homenagem a ela. Biblioteca é brincadeira, né? É uma série que eu fui desenvolvendo. A escrita vegetal, por exemplo, que ela não viu, tem vários agora, que eu fiz depois que você esteve lá em casa. Bom, então era basicamente isso, né? E eu acho assim, o ponto auge disso é o que eu... Auge como emoção para mim, né? Como emoção... Oi, querido, depois a gente se fala. Pega o livro, né? Não esqueça de pegar o livro. Eu sei que... de passagem. O auge disso é o que eu chamei de arquigrafismo. Não? Arquigrafismo, evidentemente, eu tenho vários diálogos com Derrida, ele tem a arca escrita, eu transformei em arquigrafismo, que são esses grafismos que eu dialogo com a escrita indígena, com a escrita africana. Eu sou muito inspirado, tem 3 artistas negros brasileiros que eu adoro, Abdias Nascimento, o Emanuel Araújo, que acabou de morrer, e o Rubem Valentim. Só que eles são muito fiéis à escrita africana, e eu não, eu nunca sou. Na verdade é sempre inspiração, eu vou, transformo, mexo, faço outra coisa, não? Mas eu me inspiro muito nessas escritas, né? E também, claro, tem aí um trabalho que são as mãos negativas, aquelas mãos que os primitivos, não é errado chamar, não são mais primitivos, os povos ancestrais faziam, né, nas paredes, na escrita rupestre, né? Aquelas mãos chamadas de mãos negativas, né? Eu adoro aquilo, eu vi até uma exposição em Paris com artistas consagrados que fizeram também mãos negativas com pintura, eu tenho também com pintura a óleo, eu fiz isso no ateliê do Cadu, no período que eu estava frequentando o ateliê do Cadu, que é um cara excepcional. O Cadu é um artista contemporâneo, maravilhoso. Ele não pôde vir porque ele dá aula na PUC agora à noite, alguns colegas não vieram, né, porque dão aula à noite, né, na UERJ, na PUC, etc. Mas estão aqui de coração. Então é isso, gente, eu agradeço demais. Não? A Marisa agora, né, para mim já se tornou uma amiga, né, um profissional de altíssimo nível, de uma seriedade enorme, né, e de um prestígio também que eu sei que é enorme na área de artes. Né, e agradeço mais uma vez a Casa Disco por sua pequena e maravilhosa estrutura, pequena, mas imensa na sua dimensão da acolhida. Né, me sinto realmente da casa, em todos os sentidos, me sinto muito bem aqui, e é muito perto da Parque do Rato, 10 minutos daqui, né, o que facilitou muito, porque até ajudante de montador eu me tornei, foi maravilhoso, nada a lamentar. Obrigado, Inês, muitíssimo a você, e deixo com você a palavra. Acho que a gente pode, né, ir para o coquetel, o Evandro vai estar lá fora para conversas e para assinaturas. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Obrigada, professores. Pega o livro e leva para casa, se preocupe com o pagamento não, tá? Quem pagou é o seu consumidor, pega o livro. Tem uma filipetezinha, vocês fazem o que vocês quiserem. Só não pode sair sem assinatura. Pois é.
Você pode assinar meu nome. Como é que eu vou assinar lá? Agora eu quero E esses dois? Esse é um da Maria. beber esse água aqui.